Olá, pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira vai mostrar para vocês como fazer um pentágono, uma peça geométrica de 5 lados iguais. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica. Nós damos início à peça com um anel mágico. E a primeira dica que eu dou para vocês é que a linha de arremate do anel mágico você deixa um pouquinho mais comprida que de costume, conforme o tamanho da peça que você for fazer. Quanto maior, maior essa linha. Aqui nós vamos fazer uma peça não muito grande. Nós vamos deixar cerca de 15 centímetros sobrando antes do anel mágico. Então eu deixo essa linha de arremate aqui de lado e faço o meu primeiro anel mágico, dando a volta entre o dedo indicador e o médio, tá? Sem segredo, faço o meu primeiro nó corrediço. A partir daqui, nós vamos fazer 5 pontos dentro do anel mágico. Aqui também tem outra dica, então me acompanhe. Fazemos o primeiro ponto baixo, segundo, 2, 3. E quando nós estivermos a 2 pontos do fim, que no caso é 5, que é o 4 e o 5, o quarto nós laçamos a linha que estamos trabalhando na agulha, prendemos essas duas linhas na agulha e já fechamos o anel mágico no penúltimo ponto, que é o de número 4, tá? Apertamos bem esse anelzinho, fechamos ele aqui, ó. Aperta bem para fechar as duas extremidades e permanecemos com esses 2 pontos na agulha. O que eu vou fazer aqui? Que é a dica que eu dou para vocês. Pega essa linha de arremate e passa a linha de arremate dentro das duas alcinhas do quarto ponto. Puxa ela toda para fora, tá? Temos aqui dentro do anel mágico 4 pontos baixos. O que eu vou fazer? O quinto ponto é um pontinho falso que eu vou trabalhar com essa linha de arremate. Como que eu trabalho ele? No primeiro ponto da carreira, tá? No primeiro ponto baixo do anel mágico, eu venho com a agulha por trás e passo a agulha por baixo das duas alcinhas desse primeiro pontinho da carreira, tá? Aqui. Eu pego a linha de arremate e passo ela de frente para trás por baixo das duas alcinhas do primeiro ponto do meu anel mágico. Agora, vocês notem que aqui atrás, cada pontinho do anel mágico tem uma linha reta aqui por trás, tá vendo? Para trazer essa linha dentro do quarto ponto trabalhado para fazer como se fosse um quinto ponto falso, eu venho com a agulha por trás, aqui tá o lado direito do meu anel mágico, eu venho com a agulha por trás dessa alcinha reta, e por trás da alcinha de trás do quarto ponto trabalhado. E pego a linha de arremate e trago ela por dentro dessas alcinhas pro lado de trás do meu anel mágico. O que eu vou fazer aqui agora? Puxar melhor essa alcinha aqui, com a linha que eu tava trabalhando, dar uma tracionadinha na linha que formou o quinto ponto do meu anel mágico, e aqui eu mostro para vocês ó, como fica a primeira carreirinha, tá? De pontos baixos do anel mágico com 5 pontos baixos. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, eu esqueço a minha linha de arremate e pego a linha que eu trabalho as carreiras, a linha do novelo. Aqui na primeira carreira, a linha de arremate, ó, ela sai nesse quarto ponto da carreira que nós fizemos. Quando for uma carreira par, que no caso agora é a carreira de número 2 que nós vamos trabalhar, eu vou pegar o ponto que está logo à frente da saída
da minha linha, que é esse aqui. Então, eu pego as duas alcinhas desse ponto de base da carreira anterior, tá? As duas alcinhas. E trago a minha linha do novelo novamente, fazendo uma alcinha. Eu já conto como se fosse um primeiro ponto. Agora, eu já tenho o início da minha segunda carreira, tá? Já puxei aqui. Para fazer uma peça com 5 lados, aqui nós vamos fazer, então, 5 aumentos. Então, como esse já eu contei como se fosse um ponto, eu vou fazer mais um ponto nesse mesmo ponto de base para contar como se fosse um aumento, tá? Eu vou fazer 5 aumentos. Então, um já tá feito. No próximo ponto de base, eu faço mais 2 pontos baixos, mais um aumento, tá? 1. 2. No próximo, mais um aumento. 1. 2. No próximo, faço mais um aumento. 1. 2. Agora, pela quinta e última vez, eu vou fazer mais um aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, 1. E agora, outro detalhe que vocês têm que prestar atenção. No último pontinho baixo da carreira, então eu vou colocar aqui que vai ser o do meu aumento, eu dou uma laçada na agulha, troco a linha para a linha de arremate, tá? E passo a linha de arremate por entre essas duas alcinhas. Puxo toda ela. E faço o mesmo trabalho que eu fiz lá no anel mágico. Pego as duas alcinhas do primeiro ponto trabalhado da carreira. Não esquecer que esse pontinho aqui é o ponto, é a laçada, como se fosse o nó corrediço. Então, a gente não pega ele, tá? A gente pega as duas alcinhas do primeiro ponto trabalhado, tá? De trás para frente. Pega a linha de arremate, traz ela de frente para trás. E aqui a mesma coisa. Vocês podem ver que atrás, cada pontinho tem uma linha reta embaixo. Então, eu tenho que pegar essa linha reta do último pontinho trabalhado, aqui, com a alcinha de trás do último ponto, tá? Trazendo a linha de arremate por entre essas duas alcinhas aqui para trás. Encerro aqui a minha segunda carreira com 10 pontos baixos. Eu puxo a linha que eu tava trabalhando aqui para dar um arremate melhor e puxo aqui também. Ó, você não sabe onde começa e onde termina a carreira, tá? Você consegue arrematar ela por completo. Quando a carreira é de número ímpar, que nós vamos começar a carreira de número 3, então eu olho aqui aonde sai a minha linha de arremate. Tá aqui, tá? Atrás desse pontinho. Então, ao invés de começar no ponto da frente, quando é uma carreira de número ímpar, eu começo nas duas alcinhas do ponto de trás de onde saiu a minha linha. Então, nessa aqui, coloco a minha agulha nessas duas alcinhas e já puxo a alcinha com a linha que eu vou trabalhar toda a carreira, tá? Aqui tenho como se fosse o meu primeiro ponto. Vamos começar a carreira de número 3. A carreira de número 3, então eu vou fazer um ponto baixo e um aumento triplo por toda a carreira por 5 vezes. Aqui eu já fiz um ponto, né? Eu vou fazer o meu aumento triplo nesse mesmo pontinho de base. Então, contei como se já fosse um, tá? Agora, 2 pontos baixos, 3 pontos baixos, tá? Tenho o meu primeiro
aumento triplo. Faço um ponto baixo no ponto seguinte da carreira da base e faço mais um aumento triplo. Isso por 5 vezes, tá? 2, 3. No ponto seguinte, só um ponto baixo, seguido de um aumento triplo. 1, 2, 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Sigo para um ponto baixo e um aumento triplo. 1, 2, 3. Ó, já fizemos 4 aumentos triplos, tá? Fazemos mais um ponto baixo no ponto seguinte e o nosso quinto e último aumento triplo com 3 pontos baixos no mesmo ponto de base. 2, 3. Contando aqui nosso último pontinho da carreira, tá? Porque a gente viu que aqui já tá a linha onde eu comecei. Então, eu pego as duas alcinhas do ponto de base e faço um ponto baixo. Lembrando que no último ponto da carreira, eu puxo a linha que eu tô trabalhando na agulha e tiro as duas alcinhas com a linha de arremate, tá? Então, eu pego a linha de arremate, puxo toda ela para fora. E arremato a carreira aqui, tá? Lembrando que esse é o nosso pontinho onde começou a carreira, então eu pego as duas alcinhas do primeiro ponto, de trás para frente, coloco a agulha, pego a linha de arremate, puxo ela de frente para trás. E pego a alcinha de trás, aqui debaixo do ponto do último que eu tava trabalhando, aqui, com a alcinha de trás do último ponto e trago a linha de arremate aqui para trás, por dentro dessas alcinhas. Veja que fica o acabamento perfeito. Eu pego a linha que eu tava trabalhando anteriormente, dou uma puxadinha para ela fechar bem o ponto. Ó, veja que não dá para perceber onde começa e onde termina a carreira. Eu não me prendo ao número de pontos de cada carreira. Por quê? Eu me prendo aonde que ficam os meus aumentos, sendo que tem que ficar sempre na mesma posição, e o número de pontos entre cada aumento. Aqui nessa terceira carreira, nós temos um pontinho entre cada aumento triplo. Se eu tiver 2 pontinhos entre cada aumento triplo nessa terceira carreira, alguma coisa tá errada, tá bom? Na carreira de número 4, eu vou fazer um aumento duplo no ponto do meio de cada aumento triplo da carreira anterior. Aqui, tá? Eu vou fazer um aumento duplo. Aqui, ó, tem um aumento triplo, eu vou fazer um aumento duplo aqui. Você pode pôr um marcador se você achar difícil, tá? Na hora que você tá montando a tua carreira, dá pra pôr marcador. Mas eu só de olho aqui, eu já consigo ver aonde tá meus aumentos. Acredito que vocês também, tá? Que é os 3 pontinhos dentro do mesmo ponto de base aqui, ó. Agora vamos fazer a carreira de número 4. A carreira de número 4 é uma carreira par. Então, nós vemos aonde que tá a saída da nossa linha de arremate. Então, ela tá bem aqui. Eu vou começar essa carreira, então, no ponto da frente, tá? Por que que eu faço essa separação entre começar no ponto da frente e no ponto de trás? Para que o início da carreira não fique todos os pontos um em cima do outro. Senão, às vezes, fica um pouquinho mais aparente essa emenda. E a gente não quer, a gente quer que fique perfeito, tá? Então, eu coloco a minha agulha nesse primeiro ponto antes da linha de arremate.
coloco as duas alcinhas e faço como se fosse um nó corrediço aqui, puxando a primeira alcinha. Como que nós vamos fazer aqui? Então, como eu mostrei para vocês, em cima de cada um dos aumentos, nós vamos fazer um aumento duplo, tá? Então, aqui eu já tô em cima do meu aumento, tem 1, 2, 3, já puxei a minha alcinha aqui, então eu conto como se esse fosse o primeiro ponto. Então, o meu aumento vai ser logo no ponto do meio desse aumento triplo da carreira de baixo. Então, eu faço 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Faço mais um ponto baixo no pontinho, no terceiro ponto aqui do aumento da carreira anterior. E agora faço mais um ponto baixo até chegar no aumento próximo, tá? Que tá aqui, ó, os 3 pontinhos do aumento. Então, aqui, o primeiro pontinho do aumento eu faço um ponto baixo. O segundo pontinho do aumento, que é o do meio, é onde vai ficar o meu aumento duplo, tá? 1, 2 pontos baixos na mesma ponto de base. E no terceiro pontinho do meu aumento triplo, eu faço um ponto baixo, tá? Então, outro segredo da pecinha geométrica, que é um pentágono, é você intercalar a carreira de aumento duplo com carreira de aumento triplo. Logo mais, tem mais uma dica que eu vou passar para vocês. O que vai mostrar aqui? Que vai me dar 3 pontos baixos entre cada aumento. Então, eu já tenho 1, 2, o terceiro, ó, veja, já tô chegando no meu aumento triplo aqui. O terceiro ponto baixo que eu vou fazer aqui é o primeiro do meu aumento triplo aqui, primeiro pontinho baixo. O terceiro, que é o do meio, já é onde eu tenho que fazer o meu aumento, com 2 pontinhos no mesmo ponto de base. E o terceiro pontinho do aumento eu já faço um ponto baixo. Então, eu não me prendo ao número, pessoal, porque em cada aumento da carreira anterior, eu vou ter que fazer o meu aumento para que essa peça fique bem simétrica, tá? Então, aqui, ó, já fiz o primeiro ponto baixo desse aumento, já tô no pontinho aqui do meio do aumento triplo, onde eu tenho que fazer um aumento duplo. 1, 2. Agora, eu vou trabalhar o último pontinho do aumento triplo com um ponto baixo, tá? De novo, outro ponto baixo até chegar no próximo aumento. Aqui mais um. Já tô no meu aumento, né? Agora, eu vou pegar o pontinho do meio desse aumento triplo e fazer um aumento duplo. 1, 2. O próximo pontinho é um ponto baixo, que é o último pontinho do aumento triplo. E o último pontinho da carreira é onde eu vou fazer o arremate e a transição da linha, tá? Pego as duas alcinhas, dou uma laçada na agulha e tiro as duas alcinhas da agulha com a minha linha de arremate, tá? Puxo toda ela. Então, eu pego as duas alcinhas do primeiro ponto trabalhado, tá? De trás pra frente, eu puxo essa linha aqui pra trás. E aqui atrás do último pontinho trabalhado, eu pego a alcinha reta embaixo, a alcinha de trás do último pontinho, tá? E trago essa alcinha aqui pra trás. Puxa a outra linha aqui, ó, pra dar um arremate e puxa esse aqui pra ficar firminho, tá? Ó, o acabamento perfeito já começa a formar o nosso pentágono. Vamos agora pra carreira de número 5. Então, qual que é a dica? Não deixa de
lembrar, uma carreira com aumento triplo, seguida com uma carreira de aumento duplo, 5 aumentos em cada carreira. A carreira de número 5 é uma carreira ímpar. Então, como que a gente vai fazer na carreira ímpar? A saída da linha tá aqui, eu vou pegar o pontinho de trás da saída da linha. As duas alcinhas aqui, ó. De trás da saída da linha, tá? Pego a linha do novelo, que eu vou trabalhar toda essa carreira, e trago ela para essa carreira de número 5, fazendo o meu primeiro pontinho. Como que eu faço agora para trabalhar o aumento triplo? Aí é outra dica importante, pessoal. Aqui temos 5 aumentos duplos. Trabalhamos também da mesma forma. Trabalhando um ponto baixo até chegar no aumento. Aqui, eu também não me prendo a números de pontos não, tá? Nós sabemos que na carreira anterior ficou 3 pontos baixos entre cada aumento duplo. O que vocês têm que se prender é ao aumento da carreira anterior. Quando é aumento duplo, pessoal, você tem que intercalar. Nessa carreira aqui, eu já fiz então um ponto baixo, cheguei aqui no meu aumento, vou fazer um ponto baixo na primeira alcinha do meu aumento duplo lá de baixo. Na segunda alcinha, eu vou fazer um aumento triplo, tá? 1, 2, 3. 3 pontos baixos no mesmo ponto de base, tá? Numa próxima carreira que eu fizer um aumento duplo, eu não vou pegar a segunda alcinha, eu vou pegar a primeira. Porque senão, se eu pegar sempre a segunda, esse ângulo, tá? Ele vai correndo para a lateral. E daí o pentágono do meio vai ficar numa posição e o último pentágono que eu fizer vai ficar um pouquinho mais pro lado. Então não vai ficar bem simétrico. Para isso, então, numa carreira eu pego a segunda alcinha do meu aumento, numa próxima carreira eu pego a primeira. Então nesse caso pegamos a segunda, passamos a fazer pontos baixos até chegar no próximo aumento, tá? Estamos chegando ali, fizemos 3 pontos baixos, ó, chegamos no próximo aumento duplo. Como eu tô pegando a segunda alcinha aqui, eu vou fazer um ponto baixo e na segunda alcinha do meu aumento duplo eu faço um aumento triplo. 1, 2, 3. Sigo com pontos baixos até o próximo aumento. Não tem como se perder porque vai formando um ângulo, né? Você vai vendo que você tá chegando próximo desse ângulo. Chegando próximo aqui, ó, já tô no meu próximo aumento. Eu faço um ponto baixo e faço o meu aumento triplo na segunda alcinha. Numa próxima carreira eu vou fazer na primeira alcinha para que esse ângulo não corra pro lado. Faço pontos baixos até chegar no próximo e assim por diante. Ó, cheguei no próximo aumento. Na primeira alcinha eu faço um ponto baixo. Na segunda alcinha eu faço o aumento triplo. 1, 2, 3. No último pontinho da carreira, eu dou a laçada na agulha para fazer o último ponto baixo, mas pego a linha de arremate para fechar a carreira, tá? Tiro toda ela e aqui tá o primeiro pontinho da carreira trabalhado. É essas duas alcinhas que eu pego com a agulha, tá? E trago a linha de arremate aqui, aqui para trás. Para formar o último pontinho da carreira, eu pego a linha de trás, a linha de trás do ponto, da lateral do último ponto, e trago essa linha aqui para trás. Puxo
essa linha para dar um arremate e puxo essa aqui também. A próxima carreira é de número 6, é par, então não esquecer que carreira de número par eu pego o pontinho da frente da minha linha de arremate. Aqui tá o final, tá? Da minha linha. Eu vou pegar o pontinho da frente, as duas alcinhas, tá? E puxo a linha do novelo para trabalhar. Faço meu primeiro nozinho, conto como um ponto baixo. E vou fazendo ponto baixo até chegar no meu aumento e no primeiro ângulo ali que eu fiz, tá? Ó, já cheguei no primeiro aumento triplo. O que a gente faz quando é aumento triplo? Faz o aumento no ponto do meio, mas um aumento duplo, de 2 pontinhos baixos no ponto de base. Então, eu faço mais um ponto baixo, aqui no meio eu faço um aumento duplo. 1, 2. É nesse aumento duplo que na próxima carreira eu vou pegar a primeira alcinha ao invés da segunda, tá? Para que o ângulo desse pentágono sempre siga uma linha reta. Vou fazendo pontos baixos, que no caso aqui eu sei que são 6, até o próximo ângulo, tá? Mas não precisa se prender a esse número de pontos, a não ser quando você tá com dúvida que a tua peça tá simétrica, é bom contar, tá? Chegamos no próximo aumento. Aqui temos o segundo aumento triplo. Temos 1, 2, no pontinho do meio nós vamos fazer o aumento. Então, faço um ponto baixo no primeiro, o aumento no do meio, 2 pontinhos baixos no ponto de base e faço o ponto baixo no terceiro. Sigo fazendo ponto baixo até o próximo ângulo. Chegamos aqui, temos o nosso aumento triplo. No primeiro eu faço um ponto baixo, no segundo faço um aumento duplo, com 2 pontinhos baixos, 1, 2, e no terceiro pontinho do aumento eu faço um ponto baixo. E sigo com um ponto baixo por todos os pontos até chegar no próximo ângulo. Por que eu não faço um aumento triplo em cima de aumento triplo? Porque a peça fica côncava, não fica retinha, tá? Então, aqui, ó, chegamos no próximo aumento triplo, tá vendo? Aqui, eu pego o primeiro pontinho, faço um ponto baixo. No do meio e segundo, eu faço um aumento duplo. E no terceiro pontinho do aumento, eu faço um ponto baixo. Vamos para o último ângulo, quinto e último, vou fazendo ponto baixo até chegar lá nele. Chegamos no último aumento, ó, 3 pontinhos. O primeiro eu faço um ponto baixo, no do meio um aumento duplo, e no terceiro pontinho e o último aqui do aumento, eu faço um ponto baixo. Ó, sobrou um pontinho na carreira, até encerrar eu faço um ponto baixo, como é o último ponto, eu puxo a linha, né, com 2 alcinhas na agulha, pego a linha de arremate e tiro essas 2 alcinhas, puxando toda a linha. Pego o primeiro pontinho da carreira trabalhado, lembrando que esse aqui é só a linha de base, pego as 2 alcinhas e trago essa linha aqui para trás. Pego o último ponto trabalhado da carreira, a alcinha que tá embaixo do ponto, aqui, a alcinha de trás do último ponto e trago essa linha aqui para trás. Dou uma puxadinha aqui e aqui. Ó, pessoal, como vai ficando o trabalho. Fica imperceptível onde começa e onde termina cada carreira. Ó, se eu girar aqui, você já não sabe mais aonde que tá o arremate.
Então, essa carreira é a carreira de número 7. 7 é um número ímpar. Então, aqui tá a saída da minha linha de arremate. Aqui. Eu vou pegar, como é carreira ímpar, eu vou pegar o pontinho de trás da saída da minha linha. Aqui, tá? Para começar a carreira de número 7. Pego a linha do novelo, que eu vou trabalhar a carreira, e trago essa linha para a carreira novamente. Conto aqui como se fosse um ponto baixo. Vou fazendo pontos baixos até chegar no ângulo, no primeiro ângulo, ou seja, no primeiro aumento ali que eu quero chegar. Ó, cheguei. Cheguei no aumento duplo que eu queria chegar. Como na carreira anterior eu peguei a segunda alcinha do aumento duplo, nessa carreira eu vou pegar a primeira alcinha do aumento duplo para fazer o meu aumento triplo, tá? Isso para que o ângulo não vá correndo para lateral com o passar de cada carreira, tá? Então, eu faço na primeira alcinha do meu aumento duplo. Vou fazendo ponto baixo até chegar no próximo ângulo. Chegamos no aumento duplo, no segundo aumento duplo. Como eu tô fazendo o aumento na primeira alcinha, então já fazemos o nosso segundo aumento triplo da carreira de número 7, tá? Aqui, na segunda alcinha, eu faço um ponto baixo normal. E vou trabalhando um ponto baixo até chegar no próximo aumento. Chegamos no próximo aumento. Aonde que eu vou fazer o meu aumento triplo? Na primeira alcinha do meu aumento duplo da carreira anterior. Porque na carreira anterior, que tinha aumento duplo, eu fiz na segunda, tá? Agora faço um ponto baixo e vou pro próximo aumento. Não preciso de marcador, porque eu acredito que você consegue enxergar que você tá chegando perto do teu aumento, perto do ângulo da peça, né? Ó, chegamos no aumento aqui, tem duas alcinhas, eu vou fazer na primeira. Nessa carreira toda, na primeira alcinha, um aumento triplo, tá? Fazemos um ponto baixo até chegar no último e quinto ângulo. Ó, chegamos aqui, mais um aumento. Vou fazer o aumento triplo na primeira alcinha. 1, 2, 3. Temos mais 2 pontinhos restantes, onde fazemos ponto baixo mesmo, e no último pontinho da carreira, puxamos a alcinha e trazemos a linha de arremate para dentro dessas duas alcinhas. No primeiro pontinho da carreira, colocamos a agulha de trás para frente. Aqui, e trazemos essa linha aqui para trás. Pegamos a alcinha de trás do último pontinho trabalhado e trazemos essa alcinha aqui para trás. Puxamos aqui esse outro para dar o arremate. Terminamos a carreira de número 7 com vários pontinhos. Eu não me prendo ao número aqui no caso, né? Tanto que os ângulos estejam certos. Aqui a gente sabe que temos 7 pontos entre cada um dos aumentos triplos, tá? Qual que é o erro comum aqui acontecer? Às vezes esquecer que é um aumento triplo e fazer um aumento duplo. Pular, comer algum ponto, daí vai ficando tortinho, tá? Eu vou fazer mais 2 carreiras aqui com vocês, só para pegar bem o jeito, e nós encerramos a peça. Iniciando a carreira de número 8, é uma carreira par, então em carreiras pares, eu pego o pontinho da frente da minha linha de arremate. Então, pego as 2 alcinhas aqui, pego a linha que eu tô trabalhando e faço
aqui o primeiro ponto. Vou fazendo pontos baixos até chegar no aumento triplo da carreira anterior. Ó, chegamos no aumento triplo, tá? Então, na primeira alcinha eu faço ponto baixo, na terceira um ponto baixo, na do meio eu faço um aumento duplo, tá? Então, um ponto baixo, um aumento duplo, 1, 2 e um ponto baixo no terceiro pontinho do aumento. Vou fazendo ponto baixo até chegar no próximo ângulo. Chegamos no quinto e último aumento triplo, eu faço um ponto baixo na primeira alcinha, um aumento duplo na alcinha do meio, mais um ponto baixo na última e terceira alcinha do aumento triplo da carreira anterior. Sobrou aqui 2 pontinhos, eu faço um ponto baixo. No último pontinho, eu pego a alcinha da linha e arremato com a linha de arremate. No primeiro ponto trabalhado, nas duas alcinhas do primeiro ponto trabalhado, eu trago essa linha aqui para trás e pela alcinha de baixo e pela alcinha de trás do último pontinho trabalhado, eu trago essa linha de arremate por dentro desse último pontinho. Puxo aqui e puxo aqui também. A última dica que eu deixo aqui é que a última carreira que você trabalhar seja com aumentos triplos, que daí o cantinho ele fica mais pontudinho. Então vamos fazer a carreira de número 9, é um número ímpar, então aqui temos o final da linha de arremate, pegamos as duas alcinhas de trás dessa linha, tá? Isso para ir intercalando o arremate. Puxamos a linha do novelo para a carreira, fazemos nosso primeiro pontinho. Vamos trabalhando ponto baixo até chegar no aumento duplo da carreira anterior. Chegamos no aumento duplo. Como na carreira anterior, antes do aumento triplo, nós pegamos a alcinha, a primeira alcinha do aumento duplo, vocês conseguem ver aqui, ó, que eu fiz o aumento triplo em cima da primeira alcinha do aumento duplo. Nesse caso, na carreira de número 9, eu vou pegar a alcinha, a segunda alcinha, tá? Então, eu trabalho um ponto baixo na primeira alcinha, na segunda eu faço aumento triplo, tá? Para que esses aumentos não vão correndo para a lateral entre o trabalho de uma carreira e outra, tá? Então, aqui peguei a segunda alcinha do aumento duplo e vou fazendo isso por toda a carreira. Chegamos no quinto e último aumento duplo, ó, 2 pontinhos juntos, a primeira alcinha, um ponto baixo, a segunda, um aumento triplo. Fazemos os pontinhos baixos que faltam, aqui são 2, faço 1, e o último, 2, puxa a alcinha e traz a linha de arremate para dentro dessas alcinhas. Esse é o arremate final, não tem segredo, mesma coisa. Pego as duas alcinhas do primeiro ponto trabalhado, aqui, trago essa alcinha aqui para trás, passo a agulha pela linha reta, embaixo da alcinha de trás do último ponto trabalhado. Pela alcinha de trás também, ou seja, pelo mesmo local de onde essa linha saiu. Trago ela aqui para trás. Puxo a linha para arrematar, para dar o acabamento, e puxo aqui também. Agora, para arrematar, é só fazer um nozinho aqui. Se esse nozinho for atrapalhar aqui na borda, você pode puxar essa linha, fazer um nozinho mais no meio.
ou então corta aqui um pedacinho para fazer o nó. O arremate fica como você preferir. Então, aqui está a nossa peça finalizada. Ó, notem que vocês não conseguem perceber aonde que começa e aonde termina cada carreira. Toda carreira tem começo, meio e fim, não é em espiral como as outras peças que a gente trabalha, né? E seguindo um padrão bem perfeito, bem retinho para cada lateral dessa peça. Você pode, depois que terminar, passar com um ferro, que ele ajuda a deixar ainda mais retinho, com ferro a vapor. Espero que vocês tenham gostado nas nossas dicas e até a próxima!